o nosso coração em Mateus, capítulo 13. Estamos fazendo a exposição desse livro maravilhoso, ou melhor, capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21. Abra sua Bíblia nesse texto, para a nossa edificação. Hoje nós iremos falar sobre a provisão miraculosa do Rei Jesus. Mateus 14, versículo 13 até o versículo 21. Todos acharam? Então vamos ler esse texto. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Vamos ler esse texto para o nosso crescimento espiritual. Diz assim, todos juntos. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, toca profundamente na nossa vida, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A notícia da morte de João Batista resultou em um desejo de Jesus de afastar-se e permanecer algum tempo sozinho com seus discípulos. Nós podemos perceber que João Batista foi um mártir da fé e que o rei Herodes cancelou o CPF de João Batista pela perseguição. E nós podemos perceber que este mundo também é um mundo que quer cancelar aqueles que pregam a palavra de Deus e não reconhecer os seus pecados, porque João disse para Herodes Antipas: não te alice possuir a mulher do seu irmão. Ele o confrontou no seu pecado, e por causa disso, ele então procurou um meio de ceifar, de executar João Batista. E aí nós podemos perceber que Jesus se retira, e os discípulos e Jesus então entraram num barco e foram para um lugar deserto, um lugar à parte, um lugar apartado. Lucas diz que eles foram para um lugar chamado Betsaida, a Betsaida de Júlia, mas o povo não queria que ele partisse e o seguiu a pé. Então Jesus fez uma viagem de barco de 6 quilômetros, e eles então, andando bem apressadamente, observando o barquinho de Jesus, ali no mar da Galileia, eles fizeram então um percurso de 16 quilômetros a pé, porque eles queriam estar perto de Jesus. E quando Jesus desembarcou, o descanso estava terminado por uma grande multidão, porque uma grande multidão estava à praia esperando por Jesus. E longe de sentir impaciência e frustração com relação a essas pessoas necessitadas, Jesus sentiu compaixão com elas e curou os seus enfermos. Embora Jesus tivesse esperado ficar sozinho com os seus discípulos para um período de descanso, ele não mandou embora esta multidão necessitada, essa multidão aflita, exausta, cansada. Jesus teve compaixão das pessoas e dedicou-se a satisfazer as necessidades delas. Jesus sabia que o seu tempo na terra era um tempo curto. Jesus viveu apenas 33 anos aqui neste mundo, de ministério apenas 3 anos e meio.
E por essa razão o Senhor então aproveitava todas as oportunidades para ensinar a mensagem do reino àqueles que desejavam ouvi-lo. E aqui nós temos então a multiplicação de pães e peixes, que é o único milagre registrado 4 vezes. No Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus então multiplica 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns chegam a calcular de 15 a 20 mil pessoas ali, naquele deserto, num lugar ermo, esperando o milagre de Cristo. Imagine, meus irmãos, o número de necessidades que tinha aquele grupo. Pense nos doentes, nos debilitados, nos feridos, nos espiritualmente oprimidos. O sofrimento e a dor do povo comoveram Jesus. E a grande ideia dessa passagem é que a compaixão e o poder de Jesus podem suprir as nossas necessidades. Vamos ver isso? A compaixão e o poder de Jesus podem suprir as nossas necessidades. E aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, a necessidade de compaixão por aqueles que sofrem. O texto diz que, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Se eu estivesse na pele de Jesus, quem sabe, precisando ficar um pouco sozinho, para lamentar a morte de um parente, o caso aqui, João Batista era primo de Jesus, teria me irritado com a chegada daquelas multidões. Quem sabe a gente quer curtir o nosso luto, nossa tristeza. O que será que o Senhor sentiu ao ver aquela multidão ali na margem? Irritação ou compaixão? O Senhor não teria o direito de rejeitar essa multidão? Ao descer do barco, ele poderia ter dito: nós viemos aqui para descansar, relaxar e refrescar. Por isso, por favor, volte para casa, porque estamos cansados. Estamos de luto. Já viu quando você vai chegar numa porta de um comércio, e aí tem uma plaquinha lá, estamos de luto? A família se retirou, não quis trabalhar aquele dia, porque perdeu um ente querido, perdeu um parente, perdeu um amigo, perdeu um vizinho, então ele coloca no seu estabelecimento: estamos de luto. Nós, meus irmãos, nos veremos em outra ocasião. Sabe que Jesus falou isso? Com aquela multidão? No entanto, Jesus não fez nada disso. Em lugar de despedir a multidão por estar de férias, Jesus vai ao encontro da multidão para socorrê-la, para atendê-la. E quando Jesus saiu do barco, ele viu ali aquela grande multidão. O texto diz que ele teve compaixão dela e curou os enfermos. Como o coração de Jesus é grande, cheio de misericórdia. E como diz o profeta Jeremias, quero trazer à memória, a esperança. O que pode me trazer à memória? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então o profeta chegou a dizer isso: é a misericórdia do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E em Cristo nós temos todo o amor revelado, a compaixão de Deus por nós. Jesus se compadeceu destas pessoas porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Segundo o evangelista Marcos, são como ovelhas sem pastor, uma vez que estão sem direção, sem rumo certo. Estão numa encruzilhada sem saber o caminho a tomar. Se encontram numa selva escura, sem saber o caminho a seguir. Só quando Jesus nos guia, meus irmãos, que nós podemos achar o caminho a seguir. Cristo é o caminho. Diante das incertezas da vida, Ele diz: eu sou o caminho. São como ovelhas sem pastor, uma vez que estão famintas. Elas andaram naquele dia 16 quilômetros, estavam no lugar ermo, sem pão naquele lugar. E nós necessitamos de força para prosseguir. Necessitamos de inspiração que nos eleve por cima de nós mesmos. Só podemos obter força para a vida naquele que é o pão da vida. E aquelas
multidões ali, aquelas pessoas estavam famintas, carecendo de força física, carecendo também de esperança em seus corações. São como ovelhas sem pastor, uma vez que estão desprotegidas. Uma ovelha sem pastor não tem defesa contra os perigos que a ameaçam, não pode defender-se a si mesma, nem dos ladrões, nem dos animais selvagens. Sem Cristo, meus irmãos, nós estamos indefesos. Sem Cristo nós não podemos vencer o mal, não podemos vencer o pecado, não podemos vencer as trevas, não podemos vencer o diabo. Sem Cristo nós não podemos vencer as tentações e as investidas do mundo, do pecado e de Satanás contra nós. No entanto, com Ele nós estamos seguros, porque podemos vencer todo o mal. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. É nele. Só Ele pode nos capacitar. Então Jesus desce daquele barco e Ele sente profunda compaixão, profunda misericórdia, profundo amor para com aquelas pessoas. Mas em segundo lugar, nós podemos observar nesse texto a incapacidade humana para resolver os dilemas da humanidade. O texto diz que ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto. E vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, depois de um dia inteiro de atividade ministerial, os discípulos se sentem impotentes, cansados, diante de uma multidão carente, aflita, exausta. Eles queriam que Jesus despedisse a multidão faminta para que ela pudesse ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. O lugar era isolado, não tinha comércio ali para comprar alimentos. A hora já estava avançada, já era tarde, era mais ou menos 18 horas, e se o comércio tivesse aberto, provavelmente já estava fechando. E como encontrar um lugar aberto ainda para adquirir alimentos? E além do mais, a multidão é grande, quem sabe o alimento encontrado em algum povoado, em algum comércio, era apenas para 10, 15, 20 pessoas. A multidão era grande, era só de homens, eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Em outras palavras, a despesa é maior do que a receita. Nós somos poucos e com poucos recursos, e a multidão é grande, e uma multidão faminta, que não trouxe no embornal um pouco de alimento para se alimentar naquele deserto. E por essa razão, racionalmente, a melhor solução é despedir a multidão, pensava os discípulos. Eles estavam olhando apenas no plano humano, no plano horizontal. E eles então disseram para Jesus: despede, pois, as multidões, para que, indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer. A preocupação dos discípulos não corresponde com os pensamentos do mestre. Os pensamentos do mestre estão muito acima dos pensamentos dos discípulos. Eles querem que cada um do povo cuide de si próprio, enquanto Jesus quer cuidar pessoalmente do povo. Eles estão muito preocupados, apesar do seu Senhor e Mestre estar presente. Jesus estava ali presente. Isso era falta de fé, era falta de confiança. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Aí que piorou. Jesus então colocou toda a carga sobre os discípulos. E eles puderam pensar o seguinte: que absurdo, nós não podemos fazer nada por estas pessoas. Jesus quer dizer para esses homens, meus irmãos, que eles não devem fugir de suas responsabilidades. Ele quer que eles peçam e busquem e batam na porta do céu para Deus suprir as suas necessidades. Deus é esse Deus que supre as nossas necessidades. Jesus já havia ensinado no Evangelho de Mateus que o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Será que os discípulos esqueceram que no deserto, quando Moisés guiava o povo, Deus mandou o maná do céu para sustentar 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Quase 3 milhões de pessoas.
Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Mas 5 pães e 2 peixes, o que é para tanta gente? Para 5.000 homens? Já pensou? Você convida alguém para almoçar na sua casa e vem lá um batalhão, 100 pessoas. A sua panela de arroz desse tamanhozinho assim. Dá vontade de fechar a porta, não é verdade? Fala assim, ó, está dispensada. 5 pães e 2 peixinhos, o que é para tanta gente? Em face de nossa incapacidade, meus irmãos, muitas vezes queremos fugir do nosso dever. Nós queremos que o povo possa ir procurar um abrigo em outro lugar. Não podemos correr do nosso dever, meus irmãos, em face de nossas incapacidades, lutas, guerras, pandemias, mortes, enchentes, secas. Deus está conosco em toda e qualquer situação. Devemos orar como o salmista Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus está conosco. Os discípulos estavam agindo dentro da perspectiva humana. Eles cederam à pressão natural, renderam-se ao que era terreno e ao racional. Eles esqueceram completamente que estava diante deles a onipotência personificada. Do princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ali estava o Deus homem encarnado diante deles, o Deus Todo-Poderoso. Em lugar de dizer, não podemos, eles deveriam ter respondido a Jesus da mesma forma que o profeta Jeremias havia respondido a Deus. Ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, com a tua mão forte e teu braço poderoso, nada é difícil demais para ti. Vamos ver isso? Nada é difícil demais para ti. Quando nossa mente, meus irmãos, está presa à perspectiva humana, nossa razão ficará limitada às possibilidades humanas. Nós ficamos reféns das possibilidades humanas, só iremos focar no que não pode ser feito. Esquecemos que Deus, o nosso Deus, é o Deus dos impossíveis. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aquele que disse, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Tem alguma coisa difícil demais para Deus? A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Um Deus que fez um sol desse tamanho, e que ele está lá funcionando com combustível. Você colocou petróleo lá em cima? Um Deus que está sustentando este mundo, que está girando durante 24 horas, em torno de si mesmo, rotação. E o mundo girando em torno do sol, 1 ano, translação, sustentando todas as coisas, que tem 1/4 de terra e 3/4 de água, e esta água não vaza no universo. Será que ele não pode multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 homens? Esse é o Deus, meus irmãos, que nós confiamos, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que está conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, um Deus que abre portas onde não há portas e abre caminhos onde não há caminhos, um Deus que nos sustenta com a sua força e com o seu poder. E aqui nós podemos ver, em terceiro lugar, o poder de Jesus para suprir as nossas necessidades. Nós devemos colocar o pouco que temos nas mãos de Jesus. O que vocês têm? O que nós temos? 5 pães e 2 peixinhos. Apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus disse? Jesus disse,
trazei-mos. Nós devemos colocar nas mãos de Jesus os nossos recursos, por menores que sejam, porque nas mãos de Jesus sempre o pouco é muito. Devemos entregar tudo na mão do Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, Jesus não queria que houvesse ali tumulto e confusão, mas organização, porque Deus não é Deus de confusão, mas de ordem. E todos deveriam ser igualmente atendidos, homens e mulheres, jovens e crianças e anciãos. O texto diz que tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aonde? Ao céu, os abençoou, e depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e os abençoou, olhando para o céu. Nós devemos olhar para o céu, nós devemos parar de olhar muito para a terra, e nós devemos olhar mais para o céu, porque é do céu que vem a provisão de Deus, é do céu que Deus manda chuva para regar a terra, é do céu que Deus intervém sobre a nossa história para nos abençoar. O texto diz que Jesus abençoou aqueles pães e os deu aos discípulos, e estes às multidões. O sustento para toda aquela gente, meus irmãos, consistia somente em 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou aqueles pães e peixes, abençoou-os, partiu-os e deu aos discípulos para que eles distribuíssem à multidão. E a mão daquele que criou do nada todas as coisas estava presente naquela ocasião, multiplicando pães e peixes. Aquele que criou todas as coisas no início, e que mais tarde enviou o maná no deserto durante 40 anos para matar a fome do seu povo, mais uma vez, preparou uma mesa no deserto, um banquete naquele deserto, para alimentar a multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O milagre da multiplicação é obra de Cristo, mas o dever da distribuição é da responsabilidade dos discípulos. Eles deveriam então distribuir aqueles pães multiplicados para suprir a fome e a necessidade de toda aquela multidão. Quem opera o milagre é Cristo, mas nós somos cooperadores de Deus. Quais são os seus recursos pequenos? Coloque-os nas mãos de Cristo. Cristo ainda continua fazendo milagres, porque Ele é o ontem, é o hoje, e permanecerá para sempre o mesmo. Jesus não mudou, meus irmãos, Ele continua suprindo as nossas necessidades. Além do mais, a dádiva de Deus não deve ser desperdiçada. O texto diz que todos comeram e se fartaram, ficaram satisfeitos, e todos os pedaços que sobraram, que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós podemos perceber aqui, alguns naturalistas, alguns teólogos liberais, eles chegam a dizer que aqui aconteceu um milagre ético. E na verdade, existia ali um menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e quando Jesus perguntou: o que vocês têm? Aí apareceu esse menino ali com 5 pães e 2 peixinhos. E aí todo mundo que estava com o embornal ali, com o seu pão e seu peixe no seu embornal, compartilhou, né, o seu alimento com outras pessoas. Então, o que eles falam, o seguinte, os liberais: não, o que aconteceu foi o milagre da solidariedade, da generosidade, o milagre ético. Jesus então confrontou para que pudéssemos compartilhar aquilo que temos com outras pessoas. Mas na verdade, meus irmãos, o que existia no meio de todos os discípulos, de toda aquela multidão, eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. E que na mão de Jesus, esses pães, esses peixes foram multiplicados. E aqui nós podemos ver, porque ainda sobraram 12 cestos cheios, porque Jesus é o Deus da abundância.
Ele multiplicou aqueles pães e que sobrou ainda. Ninguém é despedido vazio, meus irmãos, da presença de Jesus. Todos comeram e se fartaram, exceto aqueles que vêm até ele cheios de si mesmo. Embora Jesus tivesse pão suficiente à disposição, ele nos ensina a não desperdiçar nenhuma das boas criações de Deus. Jesus disse aos discípulos: recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca, como está escrito no Evangelho de João. O que sobra precisa ser aproveitado, porque a dádiva divina não pode ser desperdiçada. Deus é o Deus da abundância, mas o Deus da Bíblia não é o Deus do desperdício. Hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas vão para a cama com fome. O que falta no mundo não é pão, mas é compaixão. Em lugar de desperdiçar o pão que sobra na nossa mesa, nós deveríamos recolhê-lo e compartilhar com os famintos, com os necessitados. Porque muitas vezes, a gente está jogando o filé mignon para o gatinho de estimação, tratando do nosso cachorrinho, né, com a melhor ração. Mas quando alguém passa e toca o interfone da nossa casa e pede um pão velho para comer, a gente diz que não tem naquele momento, deixando que essa pessoa faminta possa ir embora para casa sem receber a sua ajuda. Jesus, esse que nos ensina a generosidade. Jesus é tão bom para conosco, nos dando o pão de cada dia. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Deus tem suprido as nossas necessidades, e nós devemos, do muito que Ele tem nos dado, compartilhar com aqueles que sofrem, com aqueles que precisam da nossa ajuda, com aqueles que precisam da nossa colaboração. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, crendo no Deus do impossível. Vamos dizer isso comigo? Crendo no Deus do impossível. Ele sempre supre as nossas necessidades, uma vez que Ele nos ama. Ele se compadece dos que sofrem. Aquelas pessoas que tiveram com Jesus o dia todo precisam de comida, então Ele a proveu. Embora para os discípulos fosse impossível suprir a necessidade, não era impossível para o Senhor. O Senhor supriu a necessidade daquela multidão. Enquanto estivermos, meus irmãos, olhando para a vida apenas no plano horizontal, as únicas coisas que poderemos ver são as impossibilidades. Seus problemas no casamento, se você olhar apenas no plano horizontal, impossível. Seus problemas são impossíveis. A rebelião do seu filho adolescente, impossível. Sua situação de emprego, impossível. Seu diagnóstico médico, impossível. A dificuldade financeira, impossível. A batalha contra a tentação e o pecado, impossível. Sua luta emocional, impossível. Nossa situação política, impossível. Do ponto de vista horizontal, são situações impossíveis. Mas agora, olhe para cima. Faça como Jesus olhou para cima quando pegou aqueles pães e peixes e os abençoou, que possamos olhar para cima. Paulo chega a dizer o seguinte: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Olhe para cima. Não fique olhando apenas do plano horizontal. Olhe do ponto vertical, olhe para cima, olhe para Deus. Deus continua cuidando do seu povo. O salmista Davi chega a dizer: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Crê no Deus do impossível. Deus não mudou. Ele continua sendo o Deus vivo e verdadeiro, que cuida do seu povo e está conosco em toda e qualquer situação, para suprir as nossas necessidades. Coloque tudo nas mãos de Deus, porque Deus ainda sabe fazer milagres, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre o mesmo. Mas como viveremos, meus irmãos? Colocando o que temos nas mãos de Jesus. Os discípulos responderam a Jesus: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: tragam para cá. Coloque nas mãos de Jesus. Nós não podemos fazer milagre,
mas nós podemos levar o que temos às mãos de Jesus. Coloque os seus recursos nas mãos de Cristo. Jesus pode abençoar e multiplicar tudo que colocamos em suas mãos. Nas mãos de Jesus, o pouco é muito. Coloque tudo nas mãos de Jesus. Coloque a sua vida, os seus filhos, os seus planos, as suas metas, os seus recursos, tudo nas mãos de Jesus. Colocando tudo nas mãos dele, porque ele cuida de nós. Qual é a sua dor? Qual a sua dificuldade? Qual a sua necessidade? O que você enfrenta? Coloque tudo nas mãos de Cristo. Mas finalmente, como viveremos? Confiando naquele que é o pão da vida. A multiplicação dos pães ilustra a gloriosa verdade que Jesus é o pão da vida. Jesus é o único, meus irmãos, que pode satisfazer a maior necessidade humana. Ele é o pão da vida. Ele satisfaz a nossa necessidade de Deus. O homem tem um vazio do tamanho de Deus e só Deus pode preenchê-lo. E Jesus é Deus. Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Se você entrou aqui sem Deus no seu coração, que Jesus possa habitar na sua vida. Entregue a sua vida a Cristo. Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que veio morrer a nossa morte na cruz, derramar o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Confie naquele que é o pão da vida, porque nós temos necessidade de perdão, nós somos pecadores, nós vivemos no mundo caído, e nós pecamos contra Deus, e só Ele pode perdoar o pecador, só Ele é o redentor dos eleitos de Deus, e só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Às vezes a gente fica contemplando aqueles indianos que às vezes tomam um banho ali naquele rio Ganges, né, se lavando como se fosse uma purificação através daquelas águas podres, né, sujas. Aquelas águas não podem purificar. As águas do Rio Jordão também não podem lavar pecado, mas o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Nós temos essa necessidade de perdão. Nós temos a necessidade de salvação. Só Ele é o Salvador do mundo. Nós não temos outro Salvador. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fico pensando, as pessoas que foram no show da Madonna, querendo uma noite de prazer, ouvindo músicas eletrônicas, danças, né? Danças sensuais, a apologia ao lesbianismo, a apologia à prostituição, às drogas. Pessoas que estão querendo preencher o vazio do seu coração na noitada, na balada, nas orgias. Mas nada disso pode preencher o coração do ser humano. Só Cristo pode salvar o pecador, só Cristo pode resgatá-lo. Quando as pessoas, às vezes, querendo entreter, né, numa viagem, fumando uma maconha ou um pino de cocaína, e um pino de cocaína, R$50, quantas pessoas gastando o seu dinheiro, a sua saúde, queimando a sua vida, atrás das drogas, das baladas, das sensações humanas, das músicas eletrônicas, das noites. Mas só Cristo pode preencher esse vazio do coração humano, só Cristo pode resgatar o pecador. Por isso Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então coma desse pão, venha participar desse banquete que Jesus tem para nós, só Ele pode satisfazer os anseios do coração humano, porque só Ele é o pão da vida, só nele a nossa alma tem satisfação. Por isso nós devemos confiar naquele que é o pão da vida. Quando Jesus multiplicou aqueles pães, meus irmãos, Jesus estava apontando para Ele mesmo o pão da vida, que alimenta a nossa alma para sempre. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé? Vamos falar com